Oi, esse é o canal Eneida Pintura Fácil. Nesse vídeo eu vou terminar a pintura anterior, vou fazer agora os acabamentos referentes à pintura que a gente estava fazendo na outra aula do cupcake. E eu vou fazer também na íntegra aqui. E eu quero lembrar vocês que o objetivo desse canal é mostrar que a pintura é fácil. É fácil, que qualquer pessoa pode fazer e que está tudo dentro de um processo. E quando a gente vive esse processo, a gente tem muito mais a tirar dele. Então agora eu vou mudar a câmera de posição para a gente poder fazer a finalização da nossa pintura. Bom, vamos começar agora aqui os nossos acabamentos. Vocês estão vendo que a pintura está exatamente do mesmo jeito quando a gente terminou. E a primeira parte do acabamento que eu vou fazer vai ser a luz seca. Para a luz seca, é bom utilizar esse pincel aqui. Ele é chamado de pituá. Só um instante. Ele é chamado de pituá. Esse aqui é o 462, número 8 da Condor. Mas essa luz seca também pode ser feita até com um pincel assim, um pincel de cabo amarelo maior. Basta dosar a tinta na quantidade certa. Então, como que a gente vai fazer essa luz seca? Vamos pegar o branco. Vamos pegar aqui com o pincel mesmo, ó, um pouquinho da tinta branca. Aí a gente pega um potinho, uma tampinha plástica, coloca essa tinta aqui, espalha bem. Olha, deixa ela entrar bem na cerda do pincel. Depois que ela entrar na cerda do pincel, eu tiro um excesso no paninho. E aí eu vou aqui naquele meio, aonde eu coloquei o branco na nossa primeira parte da pintura, e acentuo um pouco mais. Por que essa luz é chamada de luz seca? Porque ela deve ser feita quando a pintura já está completamente seca. Se ela for feita com a pintura ainda com a tinta molhada, a tinta vai misturar com a outra tinta que tiver aqui, e aí a tonalidade não vai ficar bem, o foco bem esbranquiçado. Não vai ficar uma luz bem esbranquiçada. Vamos ver aqui, ó. Ó, agora eu vou aqui na cereja, tá vendo? Tô dando aqui, ó, a luz nela, nessa parte daqui. Pronto. Essa luz seca, ela é só um realce da luz que a gente já fez na pintura na aula anterior. Encerrada aqui essa parte da luz seca, a gente vai fazer uns pequenos acabamentos aonde eu vi que teve uma falhazinha da minha tinta na primeira vez. Então eu vou, ó, com o mesmo pincel que eu usei na outra aula, mesma forma, vou voltar aqui com azul, ó. Eu vou ver alguns detalhezinhos e vou novamente, ó, dar uma leve retocada. Ah, Eneida, mas por que você não fez primeiro isso? Porque eu corria o risco de colocar a luz seca e acontecer o quê? O pincel passar em cima dessa tinta que está fresca ainda, e aí eu não consegui o tom mais claro que eu queria. Então, lá na nossa primeira aula, quando vocês terminarem de fazer a pintura, dá uma olhada nela com calma, vê se tem algum lugar
para dar uma leve retocada no acabamento. Já faz logo esse procedimento. Deixa a pintura então secar para depois entrar com esse tipo de acabamento aqui que eu estou ensinando agora. Por quê? Porque nesse tipo de acabamento eu usei a luz seca inicialmente. A mesma coisa agora eu vou fazer com o chocolate, que foi a cor do bolo. Olha, um retoquezinho, o outro, aqui. Sem pressa, sem receio, porque esse não é o objetivo aqui. Nós temos receio de fazer, respeitando o tempo e o processo da pintura. Lavo meu pincel de novo, tiro o vestígio da tinta anterior, vou lá no púrpura, retoco novamente aqui, agora com púrpura, da mesma forma. Olha, aonde eu achei que ficou um pouquinho falhado, se foi feito e não ficou falha nenhuma, não precisa fazer esse processo. Eu estou fazendo esse processo aqui com vocês para que vocês vejam que é perfeitamente normal você voltar na pintura e retocar quando necessário. Não há problema nenhum nisso. Se eu terminei e achei que alguma coisa pode melhorar, eu tenho liberdade total de pegar a tinta e fazer isso novamente sem nenhum problema. Agora aqui com o pêssego. O pêssego, olha, eu vou usar esse processo para cobrir aqui, ó, o risco. Eu achei que o risco ficou aparecendo muito. Então eu tô indo aqui de novo com o pêssego. E tô, ó, fazendo novamente o retoque. Aqui embaixo também. E aqui também. Pronto. Finalizei esse retoque, coloquei a luz seca, vou lavar o pincel e agora eu vou fazer uma graçazinha na pintura. Eu vou vir aqui novamente com o azul, turquesa. Vou fazer agora aqui um tracinho, olha, bem aqui, ó, na curva da forminha. Vou fazer um tracinho com a mão bem solta, ó. Não precisa de régua, não precisa ser uma coisa perfeita. Nesse caso aqui não é necessário. É só para me marcar
a nervurazinha da forminha. Lavei o pincel. Vou voltar aqui na tinta novamente. Precisava nem eu ter tampado, né? Mas eu tampei. Pego novamente com um lado do pincel, viro para frente e vou fazer uma linha pontilhada, ó, bem de levinho. Mesmo que ela não apareça em algumas vezes, mas eu vou fazer, olha, um pontilhado bem solto, bem leve. Terminei esse pontilhado, deixo o pincel lavando. Vou vir com o meu branco e vou continuar fazendo esse embelezamento aqui. Vamos fazer a nossa pintura ficar mais bonita. Pego o branco, bota aqui, olha, na tampinha, tá vendo? Uma quantidade pouca, molho o pincel, diluo a tinta. Aí eu vou aqui, aonde eu fiz aquele traço, do lado do traço, bem de levinho, eu vou colocando o tracinho, bem suave. Vou com a minha mão bem suave. Ah, Eneida, não vou conseguir fazer isso. A minha mão não vai ficar tão leve assim. Vamos fazer um exercício então? Vamos fechar o olho e vamos imaginar que a gente está segurando uma pena. E tem que passar essa pena bem leve no braço. Sentir ela bem de levinho passando. Eu sei que tem alguma coisa passando ali, mas é uma coisa bem suave. Eu não consigo fazer isso com uma pena. Eu consigo fazer com o pincel também. Eu vou com o pincel bem suave. Estou encostando aqui no tecido. Quase querendo que o tecido nem sinta que eu estou encostando ele. E aí eu faço o traço. Como se fosse uma costura. Aquela linha pontilhada lá dos trabalhos da infância. Aquela linha tracejada. Troquei. Que era outra coisa também que era se utilizado muito nos deveres de casa, né? Tinha a linha tracejada e tinha os pontinhos. Fiz. Tá vendo? É para ficar assim, suave, leve, quase imperceptível. Mas quando você olha, vê que tá ali. No bolo, no marrom, já está finalizado. Agora é a hora de fazer um acabamentozinho aqui na calda de morango. E eu vou fazer um poá com o fundo do pincel, ó. Venho no púrpura, pingo, volto, pingo, pingo, novamente. É para ser afastado um do outro. Não é próximo. É igual aquele tecido do poá, onde a gente vê as bolinhas e fica harmonioso. Pronto. É só isso. Não precisa colocar muito. Se colocar muita bolinha, muito próximo, perde a harmonia. Igual o tecido do poá. Ele só é bonito por quê? Porque aquelas bolinhas estão harmonizadas. Aqui, olha, eu já finalizei. Já finalizei aqui na parte da pintura. Tá pronto. Mas tem um detalhe.
Lembra que eu fiz um borradozinho aqui? Eu preciso cobrir esse borrado. Então, o que que eu faço? No caso, tem mais um detalhe que eu já ia me esquecendo. A gente não vai deixar o nosso cupcake voando no pano, né? A gente tem que sentar ele porque ele não pode ficar no ar. Bom, vocês lembram que eu tinha feito um borrado aqui? E eu estava falando também que a gente não vai deixar o nosso cupcake voando no tecido, né? Então, ó, novamente eu venho com o pincel aqui no sépia, viro para cima, vou aqui embaixo, ó, na base dele e dou um traço. Não precisa de régua, não precisa ser um traço muito bem definido, é só um chão para o cupcake ficar em cima. Aqui já estaria finalizado. Só que lembra, ó, eu fiz, como eu já falei, eu fiz aqui um borradozinho. Então agora a gente vai dar um acabamento com esse borrado. Uma das formas de acabamento que pode ser feito é utilizar um stencil. Então eu vou utilizar esse stencil aqui que tem a ver, é um stencil de cupcake também, e eu vou utilizar ele para terminar de fazer esse acabamento do fundo. Então como que eu vou fazer isso? Vou pegar o azul, vou pegar aquele pincel pituá que eu estava utilizando antes, vou na tinta azul, bem pouquinho, pego a minha tampinha, espalho, 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 espalho. Posiciono o cupcake aqui, ó, o stencil onde eu quero, bem de leve, eu vou cobrindo. Em alguns lugares, fazendo essa sombra leve e divertida aqui na pintura. Não precisa passar com muita força. É assim mesmo, ó, para aparecer uma parte ou outra. Só para finalizar, dei uma esbarradinha de novo, mas parou. Olha, vou colocar mais um, vou colocar um aqui em cima. Ó, tá vendo como é que o azul ficou bem suave? Deixa eu abaixar. Olha, tá vendo? Tá bem suavezinho. É isso. É para ficar assim mesmo, bem clarinho. Porque o fundo não pode chamar mais atenção do que a nossa pintura principal. E nesse caso eu só usei o stencil porque eu tinha dado uma borradinha aqui. Não é por causa disso que eu vou deixar de finalizar a minha pintura. Agora sim, olha, tá finalizado o nosso cupcake, a nossa primeira pintura. Olha aqui. Tá vendo como que ficou? Bom, aqui tá a nossa pintura finalizada, o nosso cupcake. Lembrando que nessa última parte que eu fiz com o stencil, se vocês forem utilizar o stencil, também aguarda a secagem da pintura, tá? Para não correr o risco de borrar. Mas não utilizando o stencil, como eu tinha dito, já está finalizada. Então aqui, ó,
Olha como que ele ficou lindo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, chama as amigas, quem vocês conhecem, que gostam de pintar, admiram a pintura, mas acham que não tem como, que é muito difícil. Fala para elas que não é difícil, que é fácil, é possível. É um passo a passo que é possível fazer por todos aqueles que querem, que têm vontade de aprender. Então, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau!